Boa noite, nós estamos na Tet Amud Bet, na sexta linha, Itmar, né? Então, vamos lá. Então a gente está falando sobre a forma de casar através de estar, que é o marido ele dá um estar, um documento na mão da moça e ele casa dessa forma. Não é dinheiro, não é anel. É essa forma que ele vai casar. Então a gente está falando algumas leis em relação a isso, que elas são baseadas também nas leis que tem no get, no divórcio, que lá assim a Torá se estendeu falando sobre várias leis. E na verdade a fonte, a gente já estudou que a fonte que consegue se casar através de um documento, dando na mão da moça um documento, a gente aprende exatamente do get, do divórcio. É uma analogia que tem um equesh que a gente aprende. Então, por isso que a gente agora está analisando algumas leis que tem em divórcio, se tem também na hora de casar também. Então vamos ver. Estamos na sexta linha. Itmar, depois dos dois pontos. Itmar, katvo lishma veshelom da'ata. Então, o homem, ele decidiu casar com aquela moça. Tem uma diferença grande entre o casamento e o divórcio. Hoje em dia, o divórcio precisa ter o consentimento da esposa também. Isso foi um decreto rabínico do Rabino Gershom, mas originalmente pela Torá não precisaria. E o casamento a gente sabe que precisa do consentimento dos dois lados. Então a gente vai analisar. Primeiro a Gemara, só recordando, a Gemara acabou de falar que precisa, na hora de escrever o documento, o estar do casamento, precisa escrever lishma. O que quer dizer lishma? Pensando naquelas duas, do noivo e na noiva. Quando a pessoa vai escrever, precisa que a pessoa que está escrevendo está pensando neles. A gente explicou que isso é tem essa lei no gueto também, que só para a gente entender melhor, se a pessoa ela tinha uma esposa com o mesmo nome, digamos que por algum motivo ele não usou esse get com essa esposa, e ele acabou casando com uma outra esposa com o mesmo nome, então a gente explicou que não pode usar o get que foi escrito pensando numa outra moça, mesmo que era o mesmo nome. Então essa é uma lei que tem no get. E a gente, na vez passada que a gente estudou, a gente analisou se isso tem também no casamento, e a nossa conclusão foi que tem também. Então o casamento, se a pessoa estava interessada em casar com uma moça, e depois ele desistiu, e quis casar com uma outra moça, e por acaso tinha o mesmo nome, então não pode usar o mesmo documento do casamento. Tem que assinar as testemunhas antes de entregar. Então, pior ainda. Agora a gente está falando que não pode ser pensando em uma outra, tem que ser pensando naquela moça. Não, se o cara já fechou, fica testemunho. Então, mais ainda, é mais ainda mas pensando na pessoa. Não, depois de casar com outro. Então tem que jogar fora esse pior ainda que está assinado para testemunho. Entendeu? Que já as testemunhas assinaram pensando numa moça, agora ele tem que casar com outra. Então, isso foi a lei que a gente falou antes. Agora a gente vai falar uma outra lei. Agora, o que acontece? Quem escreveu, ele escreveu pensando na moça. O marido, ele falou, escreve aí, tal, você conhece ela, tal? Eu conheço, tá. Então bota aí meu nome, põe o nome dela, e mandou escrever esse estar. Só entre aspas, lembrando, hoje em dia a gente não casa dessa forma, dando o estar, né? A gente casa dando o anel, é o outro tipo, é o kesef, não é o estar. Tudo bem, mas aqui a gente está tratando do estar, desse documento. Então, a pergunta foi lishma, esse documento foi lishma, foi pensando na moça, mas não foi com o consentimento dela. Ou seja, a moça não sabia, no momento de escrever o estar, que estava sendo escrito um estar, um documento de casamento. Aí ele deu uma super surpresa para ela, e ofereceu ela pediu ela em casamento, e deu o estar, e ela aceitou. Tudo bem, mas ela não estava consciente no momento que foi escrito o estar.
o escrito, o documento, a pergunta é se vale ou não vale. Se ela aceitou, ela pode ter sido uma surpresa, mas... Ela aceitou, mas vamos lembrar de novo, a gente, no divórcio, porque é o seguinte, aí que começa o problema, no divórcio, dali que a gente aprende o estado do documento, né, o estado de casamento. Esse documento a gente aprende de divórcio. No divórcio é diferente, porque no divórcio, originalmente, não precisa, a moça não sabe. Não precisa saber, porque originalmente ele podia até separar sem o consentimento dela. Então é claro que ele poderia já escrever, mandar escrever e tal. Não, ela tem que saber que ela está se divorciando, mas sem ela muito concordar. Então lá não precisa que ela saiba na hora de escrever. A pergunta é se no casamento precisa ou não. Na hora de escrever que ela sabe. Então vamos ver. Isso que a Gemara vai tratar agora. Itmar katvou lishma. Ele escreveu lishma. Quer dizer, tudo certinho, foi pensando em casar ele com a moça. Veshelom data, mas sem ela saber, ela não teve o consentimento na hora de escrever o estar. Ela não falou, escreve aí, tá certo, escreve. Não teve o consentimento dela. Depois ela aceitou, tudo bem, ela recebeu. Rava veravina. Urava e Uravina, Amrei, falaram Mekudeshet, está valeu, não precisa ela saber na hora de escrever. Rav Papa, Verav Sharabia, Amrei, Einá Mekudeshet. Eles falaram, não valeu nada. Deu, fez, ela aceitou, mas ela está solteira. Está solteira, o estar não valeu. Se ela quiser mudar de ideia, ela muda. Tá? Mas ela aceitou, mas ela casou como? O estar não valeu? Então ela casou como? Não casou. Não casou? Não valeu? Simples, né? Então, vamos ver. Isso definiu Rav Papa e Rav Sharabia. Amrei na Mekudesh. Amar Rav Papa. Então Rav Papa falou o seguinte: Ei matama didaio, vem matama didi. Eu vou falar o motivo de vocês ou vou falar o meu motivo? Ele falou, deixa que eu explico tudo. Eu explico a discussão aqui, eu vou explicar até o lado de vocês. Então ele vai falar, Ei, matama didaio, eu vou falar o motivo deles. Dirtiv, como está escrito, veatzá veaitá. O que é esse veatzá veaitá? E saiu e entrou. O que é? É o equesh, essa é a fonte da analogia que a gente aprende as leis de casamento e de divórcio que são paralelos, são iguais, a gente aprende um do outro. Por quê? Porque está escrito no mesmo passuco, Beatzá, ela saiu do marido, Veitá, ele foi para outro marido. A Torá estava contando isso, então ela no mesmo passuco, no mesmo versículo, botou junto, saiu e entrou, quer dizer, casamento e divórcio. Então a gente aprendeu a Torá Hashem Sinai, que a gente aprendeu que tem aqui uma analogia entre os dois, dá para aprender muita coisa entre os dois. Então ele falou assim, eu estou entendendo o que vocês querem, onde vocês querem chegar. Vocês que estão falando que valeu o casamento, por quê? Está escrito Veatzá Veaitá, saiu e entrou, quer dizer, esse estudo. Mekish, tem o Ekesh, esse estudo que se aprende um do outro. Havaiá, o que é Havaiá? A entrada, o casamento. Leetziá, com a saída, com o divórcio. Ma Yetziá Lishma Veshelom Data, do mesmo jeito que a saída, ela precisa ser lishma, ou seja, quando escreve, precisa estar pensando naqueles dois personagens, naquele marido, naquela esposa. O get. Veshelom Data, e não precisa ser com consentimento dela, como a gente já explicou, que ela não precisa nem saber, não precisa saber na hora de escrever. A Favaiá, então também na hora do casamento, através do documento, Nami Lishma, também só precisa ser Lishma, pensando nos dois. Veshelom Data, mas sem ela saber ainda, na hora de escrever o estado, ela não precisa saber. Exatamente igual ao divórcio, a separação. Isso aqui, isso é o lado dos outros, né? Ele está explicando. Eu estou explicando o lado de vocês. Então ele explicou. Então por isso que valeu. Vei matar Didi. Agora eu vou explicar o meu lado. Qual é motivo? Didi, meu. Mesma coisa, mesma fonte. Veatzá, veaitá. E saiu e entrou. Como que ele aprende da mesma fonte coisas
diferente. Então ele fala, Mekish, faço o Ekesh, essa analogia, Havaya Letziah, a entrada com a saída, o casamento com o divórcio. Ma Yetziah Ba'inan Dat Makne. Agora vamos ver. A Yetziah, o divórcio, precisa sempre, a gente tem alguém que está tipo, se desfazendo de alguma coisa, tipo, vendendo alguma coisa. No divórcio, quem é? Quem é? Mulher. Não, o homem estava casado com a moça, então era dele, entre aspas. Então ele está se desfazendo dela. Agora ela pode casar com ela quer. Então, quem é um dat makne? Quem é a pessoa que está vendendo aqui? É ele. E no casamento, quem é que está vendendo? É o pai dela. Ou ela, né? Se ela for pequena, mas é ela. Ela está vendendo o que ela está vendendo a si própria para casar com ele. Então ele fala assim, do mesmo jeito que no divórcio precisa a intenção da pessoa que está vendendo, no casamento também precisa do consentimento, de estar sabendo quem está vendendo, que no caso é a moça. Então por isso precisa sim, na hora de escrever o shtar, ela consentir antes de escrever, do mesmo jeito que no get precisa o homem consentir antes de escrever, no casamento também precisa consentir antes de escrever, tá bom? Então, ele está explicando ele está fazendo uma analogia, mas um pouquinho diferente, da mesma fonte e tal, e chegou noutra conclusão. De acordo com ele, não valeu o casamento, de acordo com o Rava, vale o casamento se escrever o shtar sem ela saber. Tá? Então, essa foi a discussão. Então ele explicou a discussão. Meitvei. A gente vai fazer uma coxia, a gente vai tentar provar então um dos lados. Está na primeira linha mais larga aqui, no meio da linha. Meitvei. Meitvei é a linguagem de coxia, né? De uma pergunta. A gente vai perguntar para um dos lados. En kotvim shetrei irusin venisuin elamidat shneiem. Não se escreve um documento de irusin e de nisuin. O que seria o documento a princípio, o que seria o documento de irusin, de casamento? É esse que a gente está falando, esse shtar, que dá para a moça e ela está casada. E de nisuin seria a ktubá, certo? Então não se escreve, está escrito claramente, então, en kotvim, não se escreve um documento de irusin e nisuin, ela e sim somente, midat neem, que os dois saibam. Então claramente está falando o que precisa saber, que os dois precisam saber antes de escrever. Mailav shitrei irusin venisuin. O que deve ser esse documento de noivado e de casamento? De irusin, quer dizer, casamento e arrupá, irusin e venisuin. Mamash, deve ser isso exatamente literal. Responde a Gumará. Então a Gumará fez a pergunta, ela já respondeu. Não é essa a explicação, não é literal isso aqui. Não é uma prova. Shitrei psikta. A gente aqui nesse documento de casamento, de irusin, não é isso que a gente está tratando, esse documento de casar, sobre isso que a gente estava falando o tempo todo. E é outra coisa, shitrei psikta. O que é um shitrei psikta? É um documento que se combina quanto os pais vão dar na hora do kiddushin, na hora que vai fazer o casamento. Então, estão felizes lá, então fala para o outro o que você vai dar, tal, e eles combinam na hora. Naquele momento ela casa. A gente vai ver, o que Rav Gidl Amarav, como Rav Gidl Amarav falou. Rav Gidl Amarav falou, Rav Gidl em nome do Rav, Kamatanoten Binha. Chegou o pai da noiva, se virou para o pai do noivo e falou: quanto você vai dar para o seu filho? Kar vekar. Lebitcha kar vekar. Então, e o outro falou: quanto você vai dar para sua filha? Kar vekar, assim, assim. Então eles combinaram. Amdu bekitshu. E aí o noivo foi lá e deu o anel para a moça naquele momento. Então falou: quanto você vai dar? Quanto você vai dar? Então ficou todo mundo feliz. E naquele momento ele deu o anel. Essas são as coisas que são compradas só com a fala. Por que são compradas só com a fala? Não teve aqui nenhum kinyan, nenhum outro ato. Qual foi o ato aqui? O ato foi que o homem
os dois combinaram, os pais combinaram, eu vou dar um terreno, eu vou dar outro terreno e tal. E quem é que está fazendo o ato aqui? É o noivo e a noiva, que eles não têm terreno nenhum. Então, eles estão dando, ele deu o anel para ela pegou, pum. Agora, os dois estão comprometidos, os pais estão comprometidos de dar aqueles dois, o que eles prometeram. Então, agora, o que acontece? O que a gente estudou? En kotvim shitreiro, você não se escreve documento disso, desse comprometimento, ela me dá shneim, só se os dois consentem em escrever. Qual a diferença? Aqui está escrito que eles vão ter que cumprir. Mas qual a diferença se naquele momento que eles estão casando, eles vão escrever esse documento? Na prática, qual a diferença? Eles têm que cumprir de qualquer jeito. Qual a diferença que eles vão cumprir? Eu prometo dar para o meu filho tal, e o fulano promete dar para a filha dele tal, para eles casarem. Então, a diferença é o seguinte, quando tem um empréstimo, um comprometimento, então tem diferença se é feito del pé, de boca, tem testemunha, ou se é feito escrito. Se é feito por escrito, então o comprometimento é maior. O que significa isso? Chega a hora de pagar, a pessoa tem uma dívida, tá? A pessoa, na frente de duas testemunhas, fala que está devendo para fulano. Então isso é de cor, é bel pé, é de boca, né? Mas ele tem duas testemunhas e ele vai ter que pagar. Mas o que acontece? Digamos que ele falou que ele está devendo agora 100 mil reais. E a única coisa que ele tinha naquele momento que ele falou, era um terreno que valia 100 mil reais. Dele não tinha mais nada. Ele nem estava vivendo nesse terreno. Tem outra casa alugada. Não era nem dele. E chegou no dia de pagar, o que aconteceu? Ele já tinha vendido depois esse terreno. Então, entre o dia que ele se comprometeu e o dia que ele foi a cobrança, ele vendeu. Então, o que acontece? Tem que pagar. O que vai fazer? Vai cobrar daquele cara que comprou ou não o terreno? Como é feito hoje em dia? A pessoa tem depois o cara vem com um documento, vem falando, olha, esse cara está com uma dívida comigo, e esse fulano comprou depois de adquirir a dívida, ele comprou o terreno. Mas você só falava da boca, então... Então, pela Torá é o seguinte, pela Torá vai depender se o empréstimo ele foi de boca na frente de testemunhas ou se foi escrito. Se ele foi escrito, então, então nós sábios falam que uma coisa que é escrito, um shtar, ele tem voz. A coisa se espalha, tem testemunha, ela se espalha. Então, foi um pouco de irresponsabilidade de quem comprou o terreno, de não ter verificado se ele estava devendo se ele estava devendo alguma coisa antes de comprar. Então, na verdade, ele vai poder cobrar e ir atrás de quem comprou o terreno e para pagar a dívida. Mas se foi de boca e só na frente de testemunhas, então a pessoa que comprou, ele não tinha como saber, não se espalhou tanto, é uma coisa um pouco meio escondida até, sei lá, uma coisa que não se espalha tanto, então ele não tem culpa que ele comprou. Então a regra é que você, na hora, só vai pôr um empréstimo, alguma dívida que foi adquirida com testemunhas só, sem escrever, no dia da cobrança só pode cobrar do que ele tem mesmo, não do que ele já vendeu. Tem que ser o que ele tem naquele momento. Aí sim vão perder. Se ele tem agora um terreno de 100 mil, aí vão pegar dele esse terreno. Ele tem uma dívida, tem que pagar. Mas se já foi embora, o terreno ele não tem nada, então não se cobra dele. Não se pega, não vai atrás do terreno. Então, isso está escrito aqui, que o pai e a mãe, e os pais dos noivos se comprometeram. Então está escrito, só se escreve Midat Neem, se os dois concordam. Se os dois não concordam em escrever, estão comprometidos, mas fica no status de um empréstimo só com testemunhas sem documento, que se no dia de ter que pagar eles já terem vendidos, eles não vão precisar, não vai pegar da pessoa que comprou. A dívida passa por isso, a gente ele tem naquele momento. No momento, tá? Então isso que está escrito aqui. Então a gente tentou trazer alguma prova daqui, se no jeito de casar através de estar de documento, se precisa a moça saber antes. É óbvio que na hora de aceitar ela sabia,
Mas a pergunta é antes de escrever se ela sabia. A gente tentou trazer uma prova que não conseguiu, a gente falou que está tratando de outra coisa, está tratando desse outro documento, que é uma combinação entre os pais, de quem vai dar o quê. E aí, aí a Gemara concluiu que não tem uma prova, então, e ficou sem prova. Tá bom? Então ficou uma discussão, a Gemara não concluiu, se a moça precisa saber ou não, na hora de, antes de escrever o estar do documento, se ele quer casar na forma de estar, na forma de documento. Se ele vai casar na forma de dinheiro, ela não precisa saber antes do quê? E na hora que ele deu o dinheiro, ela aceitou, tá bom. Não tem uma coisa a mais. Isso é só no documento, porque o documento a gente aprende do get. E aí, fico na dúvida, como aprender isso do get? Se precisa ou não. O que ela recebe do pai dela pela casa, que é o marido dela? Tem coisas que sim ou coisas que não. Tem que, do jeito que está escrito, que combinado. O que você está falando aí não, né? Porque o pai dá para a filha e o pai dá para Não, acho que foi um jeito de falar, que um pai virou pro outro Bechitan, né? Pro outro sogro, né? E falou: o que você vai dar pro seu filho? Querendo enfatizar que na verdade está dando pro filho. Que é filho dele também, que está casando. Casando pelo lado da obrigação, é seu filho. Acho que é um jeito de falar, entendeu? Mas era isso que eles queriam. Aqui não tem nenhuma prova mais, aqui pode ser que foi só o jeito de falar. Assim. Tá? Então vamos mudar de assunto, a Gemara chegou nos 2 pontos aqui. Então ela vai dar uma mudança total aqui no assunto. Vamos ver. O bebiá. Então a gente vai falar agora novamente da forma de casar, que é através da relação. Então, de novo, introdução, que a gente já sabe que os Ramim proibiram hoje em dia, falaram que é feio hoje em dia casar dessa forma, isso já é época da Gemara, só para saber que existe essa forma, e se fizer dessa forma está casado e tal, que é ter uma relação, e na frente, e 2 testemunhas não vem a relação, mas vem entrando no lugar fechado e combinando antes, deixa eu ver essa relação para casar, para ser o casamento e tal, etc. Isso é uma forma de casar em vez de dar o anel. Tá? Então, novamente, os sábios, eles falaram que não é bonito casar dessa forma. Tá? Então, evitaram, falaram para não fazer isso. Tá? Vamos continuar. A Gemara fala assim: Minala, de onde nós sabemos? Se a gente recorda que a gente já falou sobre isso e deu uma outra fonte. Sobre isso a Gemara vai falar. Minala, de onde a gente sabe? Amar Abaval, Amar Rabi Yohanan, falou Abaval em nome do Rabi Yohanan, de Amar Kraa, Beulat Bal, Melabed Shnasalabal, Aledei Beilá. Então a Gemara traz agora uma outra fonte. Fala de um homem que ele traiu com uma moça que ela era Beulat Bal, que ela era casada. Mas qual foi a expressão que a Torá usou para falar que ela era casada? Beulat Bal, que ela é uma moça que teve relações com o marido. Então, em geral, quando a Torá quer falar que a moça é casada, ela fala e ele teve uma relação com uma Eshet Ish, com uma esposa de alguém, era uma pessoa casada. Aqui na Torá, quando for falar disso de traição, falou a expressão que a moça era Beulat Bal, que ela teve relações com o marido. Isso foi a expressão que a Torá usou para falar que é uma moça casada. Então esse homem, se for pegar aqui, na Torá ela escreve exatamente assim: Pasuk Dvarim, Kavbet, Ki Matzei Shochev Misha, quando você achar um homem que se deitou com uma moça, Beulat Bal, que ela é casada, tá? Mas é uma expressão que fala que ela teve relações com o marido dela. Então a moça, ele teve uma relação agora com uma moça casada. Então a Torá conclui falando que essa moça, ela com testemunha, etc, etc, na época do Sanedrin, tinha uma pena de morte para a moça e para o homem também que traíram, tá? Que ela traiu o marido dela. Então, Metu Gam Shneihem, esse é o final do Pasuk, que vai morrer os dois. A Shochev Maisha e a Isha, o que se deitou com essa mulher e a moça. O Biar Taram Israel, você vai tirar isso do povo de Israel. Então, isso que está escrito. Então, quando a Torá usou essa expressão, ela falou Beulat Bal.
Por quê? Então falou Rabi Aval e o Rabi Yohanan, em nome do Rabi Yohanan, Melamed, Shinassalabala, Ledebilá. Vem aprender daqui que ela virou o marido dela, ele virou o marido dela, o marido verdadeiro virou o marido dela através da Beilá, através de uma relação que eles tiveram. Então daqui é uma fonte que tem uma relação, é um dos jeitos de casar. Amale Rabzeira le Rabaval, falou Rabzeira para o Rabaval. Ve'amri lá Reish Lakish le Rabi Yohanan. Interessante. Então, quem falou aqui essa primeira lei foi o Rabaval em nome do Rabi Yohanan. Então a Gemara fala assim: tem gente que fala que a pergunta foi para o Rabaval, ou tem gente que fala que a pergunta foi para o Rabi Yohanan, foi antes ainda, que ele falou em nome do Rabi Yohanan. Já quando o Rabi Yohanan falou assim, o Reish Lakish, que ele sempre discute com o Rabi Yohanan, já fez a pergunta para ele. Tem uma discussão quem falou para quem, se foi para o Rabaval ou foi para o Rabi Yohanan, que foi em nome de quem ele falou. Que urazo Sheshana Rebbe, o Bealá, Melamed, Shniknet Bebiá. É feio isso, quer dizer, você não gostou isso que o Rebbe já estudou? A outra fonte que a gente já sabia até hoje, que de lá que dá para casar com através da relação, a gente já tinha uma outra fonte. Qual era a fonte? Está na Torá, que Karishisha, o Bealá, quando casar o homem com uma moça, o Bealá vai ter uma relação com ela. Então esse o Bealá, a gente aprende daqui que é um jeito de casar. Você não gostou disso que o Rebbe ensinou? Que essa é uma fonte? Por que você trouxe outra agora? Você quis agora provar dessa outra fonte? Qual é a outra fonte? Que é o homem que tem uma relação com uma mulher casada, e a expressão que a Torá usou para mulher casada é uma moça que teve relações com o marido. Você não gostou daquela primeira, outro jeito que a gente sabia até hoje? Para que você deu uma outra fonte? Então essa é a pergunta. Melamed Nikned Bebiá. Fala o Rabi Yohanan, né, que respondeu. Qual a resposta? Imiata ave amina ad demekadesh ve'adar bail kamash malan. Se fosse de lá daquela outra fonte, a gente poderia pensar, tinha outro jeito de entender aquele passuco. Vamos entender o passuco. Que Karishisha, quando pegar o homem ou a mulher e ter uma relação. A gente do Kikar, lembrando, a gente falou que Kikar, quando pegar, é uma linguagem de dinheiro. Dali é uma das fontes, tem duas fontes na verdade, mas é uma das fontes que dá para casar através do dinheiro. Kikar, que a gente aprende que de Efron, no campo de Efron, com Abraão Avinu comprou ao túmulo da esposa, também usou a linguagem de Kihá, de pegar, que a gente vê através de dinheiro. Só para recordar. Então a Gemara fala assim, Kikar, a Torá fala, Kikar Shishá o Bealá. Vai pegar o homem, vai então, dar o dinheiro, o Bealá, e vai ter uma relação com a moça. A gente poderia pensar que se fosse só esse passuco de fonte, que para casar com uma moça precisava dessas duas coisas juntas. Um é dar o dinheiro e depois ter uma relação. Isso, os dois juntos seria o casamento. E não só, como a gente sabe hoje em dia, que é ou dar o dinheiro ou a relação. Então, como a gente poderia interpretar errado isso, interpretar ou, precisou desse outra fonte para falar que é ou, não é só a pessoa vai dar dinheiro ou vai ter relação. Então precisou para a gente entender isso, que é separado, que não é os dois juntos. Tá? Então, de novo. Imeatam, o que é atam? Atam é lá. Se fosse da outra fonte, aquela primeira fonte que a gente já conhecia, Havamina, a gente ia pensar, Ademekadesh, até que a pessoa case, Vehadar ba, ele depois tem a relação. Kamash malan, veio falar o meu passuco, falou Rabi Yohanan. Nosso passuco é claro que está escrito que é uma moça, a pessoa teve uma relação com uma moça que ela teve relação com o marido, que ela é uma moça que casada, que a Torá usou a expressão que ela teve relação com o marido dela. Então isso aqui é só isso. Então ter uma relação com o marido é uma fonte, é um jeito de casar. Então o Rabi falou, a minha fonte é melhor, que não tem essa confusão de achar que precisa dos dois. Precisa dar o dinheiro, o anel e também ter relação. Eu deixo claro que não, que é só ou. E quando a Torá usou essa expressão, Kikar de Bealá, a intenção da Torá, quando pegar uma moça através de dinheiro, ou casar, ou ter uma relação. Essa foi a intenção da Torá. Não foi falar que tem que ter os dois, falar ou. Isso assim falou Rabi Yohanan. Tá claro até aqui?
Então ele explicou por que ele precisa de uma outra fonte, que se casa através da relação. Tá? Então vamos continuar. Agora vai fazer uma kushia. Está 1, 2, 3, 4 linhas depois dos 2 pontos que a gente começou a ver. No meio da linha, matkif. Quem já sabe o que é matkif? É uma kushia, né? Matkif lar abba bar mamal. Então faz uma kushia, um ataque, né? Em hebraico hoje em dia, kafá é um ataque. Só faz um exército, você ataca, faz uma kafá. Então matkif, faz uma pergunta lá, abba bar mamal. O Rav Abba bar mamal faz uma pergunta. Qual é? Em que Nara meorasá de amar Rahmana beskila echid mishkachat la e de akdish veadar bail beulai e de akdish velo bail la plumi. Fala o Rav Abba bar mamal que é óbvio, não precisa da tua fonte. É óbvio que não dá para falar que o casamento ele só existe depois de dar o dinheiro e depois ter uma relação. Por que é óbvio? A gente tem um caso na Torá. Qual é a... Já falou, já entrou no assunto que a Torá, ela, na época do Sanedrim, na época do Midrash, quando tudo está bom, existe essa pena de morte para uma mulher que trai, os dois, a pessoa que traiu e a mulher casada tem a pena de morte. Certo? Nós sábios, só para ter uma ideia, nós sábios quando chegou na época que estava tendo um pouco mais ficou um pouco mais comum essas coisas de traição, foi o momento que nossos sábios eles anularam isso, a pena de morte. Porque eles falaram que o objetivo da Torá não era matar, a tal ponto que um beidin, um tribunal, que ele matava uma vez em 70 anos, ele já era chamado de um tribunal assassino. Para a gente ver que não era comum fazer isso e não era fluente. E no momento que nós sábios falaram que perderam o medo, quer dizer, que na verdade isso era uma forma de ter medo, de evitar que isso aconteça. No momento que perdeu o medo, acabou também a pena de morte. Foi aí que acabou. Então, só para a gente entender que... Mas aí tem punir. Não, então, no momento que todo o objetivo era o temor para a pessoa evitar de fazer isso. No momento que não deu. Hoje em dia, com certeza, não tem, mas mesmo na época que o Sanedrim estava tudo certo, então, eu quis dizer assim, que no momento, hipoteticamente, se hoje em dia tivesse o Sanedrim, não ia existir também a pena de morte, porque é mais do que uma vez em 70 anos que iria acontecer isso. Então, realmente não iam do mesmo jeito que anularam naquela época, ia continuar anulando. Tá? Só para a gente entender. Mas, de qualquer forma, pela Torá, tem algumas leis de pena de morte, tem 4 tipos de pena de morte do Beidin. Aqui a gente vai falar de 2. Uma é Henek. Henek é tipo enforcamento, não entra em detalhes como é feito e tal. E outro é Skilá. Skilá é apedrejamento, mas na verdade, a pessoa caía de uma altura, então ela morria desse jeito, tal. Isso. De qualquer forma, nossos sábios eles sabiam qual era o mais grave, o pior. Então, era Skilá. A Skilá, esse tipo de apedrejamento, era pior do que o Henek, que é o segundo tipo, que é tipo de mas não é enforcar aqui hoje em dia. Estrangulamento. Tipo de estrangulamento, uma coisa assim. Mas tudo bem. A gente vai chamar isso de Henek e de Skilá. Skilá é o mais grave, o Henek é o menos grave. Então a Torá fala que eu vou dar agora dois casos para vocês. Uma é a moça que ela casou, quer dizer, recebeu o anel do marido, só que não teve a roupa ainda, não morou ainda com o marido, não teve relações com o marido. E ela traiu o marido. Ela vai ter uma pena de morte. E a outra moça que ela já é casada com o marido, ela tem outro tipo de pena de morte, que ela já teve relações com o marido. O que vocês iam entender? Quem é receber a pena mais grave? Repete. Uma é a moça que ela uma ela não teve ainda relações com o marido e ela traiu o marido, mas já recebeu o anel, tal, já casou. E outra é que já está morando com o marido, já teve relações com o marido e traiu o marido.
Acho que não tem diferença, as duas traíram de qualquer maneira. Sim. Não, as duas têm a pena de morte, né? Mas a Torá fala que a Nará Meorassá, a jovem Meorassá, que ela que ela casou, só que Betulá, só que ela não teve relações com o marido ainda, então ela tem a pena mais grave. Ela tem a pena mais grave, ela tem a Skilá. E a moça que ela já teve relações com o marido, ela tem a pena menos grave. Então pergunta aqui a Gemara, ela fala o seguinte: é óbvio que a gente nunca ia pensar que para ter o casamento, o Irussin, o Kiddushin, precisaria ter a relação também, ter o dinheiro e mais a relação. É óbvio que era ou. Por quê? Porque senão não iria existir esse caso na Torá. Por que não iria existir? Porque a gente estava falando assim, a gente estava querendo fazer uma hipótese que para casar precisaria ter o dinheiro e também ter a relação com a moça, com a esposa. Então para ele ser considerado casado com ela, já teria que ter uma relação. Então qual é o caso da Torá? Que ela traiu ele e ela não teve relações com ele. A traição mais grave é quando ela não teve relações, ou seja, não precisa da relação. Não existiu o caso. Não existiu o caso de trair sem ter tido relação com o marido. Porque a gente está agora fazendo a hipótese que só o anel não casa, precisa do anel e também a relação. De novo, vamos começar de onde que a gente chegou nisso. A gente... Falou o contrário agora? Hã? Não. Eu falei o contrário, eu vou falar de novo, vou resumir de novo. Talvez você queira dizer que assim, que só o anel já foi suficiente para estar casado. Isso é a conclusão. Não é isso mais essa é a lei. E por isso que dá para entender facilmente o caso da Torá. Qual é o caso da Torá da moça que casou, não teve relações com o marido? Foi porque ela casou através do anel, por exemplo, e não teve relações com o marido. Aquela moça que casou através da relação com o marido, então é óbvio que ela nunca vai receber a pena máxima da traição, vai receber a outra pena, que é a do Henek, não vai receber a Skilá. Isso é alahá, isso é claro, tudo bem, esse é o caso normal. Mas eu estou querendo agora, a Gemara está querendo quebrar a prova do Rabi Yohanan. De novo, Rabi Yohanan ele chegou e falou assim: sabe por que eu preciso de uma outra fonte da Torá para falar que casa-se através de ter uma relação? Porque a fonte que vocês têm, que o Rebbe ensinou, é uma fonte que, se eu tivesse escrito aquilo, eu poderia pensar que eu poderia pensar que o casamento ele só seria considerado casada se ela recebesse o dinheiro, que o dinheiro, o Bealá e ter a relação, ter os dois. Poderia pensar que só seria considerada casada se tivesse os dois, por isso preciso da minha fonte. Vem a Gemara e fala assim: como a gente iria pensar? A gente nunca ia pensar isso, que precisaria dos dois. Porque se precisaria dos dois para casar, não existiria o outro caso da Torá, daquela Nará Meorassá, aquela moça que ela casou com o marido e não teve relações, que tem a pena máxima mais grave. Não ia ter esse caso, nunca ia existir esse caso. Então nunca ia passar pela nossa cabeça que o que você está falando, que se eu tivesse aquela outra fonte, aquela primeira fonte, a gente ia pensar que precisaria receber o dinheiro e também ter relação. Não, a gente já ia entender que é ou. Por quê? Porque tem um outro caso da Torá que faz diferença. A moça que casou sem relação, a moça que casou com relação. A moça que já teve relação com o marido, a moça que não teve. Então, como que ela casou? Ele é o marido, casou com ele sem ter relação. Então, é óbvio que existe esse meio de casar, só dando a moeda, só dando um anel, etc. Então, essa é a prova da Gemara, que existe esse caso da Torá, essa pena diferente para a moça que trai o marido sem ter relação. Agora está mais claro, né? Não, mas eu tinha entendido isso. Porque já que existe o caso na Torá, isso, que é mais grave a pena para a moça que não teve relação, é sinal que esse casamento sem relação é válido. Então não precisa, então não precisa do que o Rabi Yohanan falou. O Rabi Yohanan falou que tem um outro passo, com outra fonte, para a gente não aprender errado no primeiro. Não precisa, já
nessa conclusão sozinha. Então isso que foi o Matkif, essa que foi a Kushia do Rabi Abba Bar Mamal. Então de novo, Matkif lá Rabi Abba Bar Mamal, Imken, se é assim, Nará Meorassá de Amar Rahmana, o caso da Nará, da jovem Meorassá casada, né, Meorassá que de Amar Rahmana, que falou a Torá Biskilá, que a pena é Skilá, aquela pena mais grave, como iria acontecer? E de Akdish, se ele fez o Kiddushin, quer dizer, casou com ela, Verhadar Bali, teve a relação, Beulai, então ela já teve relação com o marido. E de Akdish Velobai, se ela só deu o Kiddushin, ele só deu o anel, tipo, Velobai, ele não teve relação, Lav Klubu, não é nada, ela não é casada, hipoteticamente, né, a gente está querendo. Então é óbvio que não existe, que não é necessário ter os dois. Ter também, dar o dinheiro e também ter a relação. Amrua, Rabanan, Kamei de Abai. Falaram, Hamim, na frente do Abai, quiseram dar uma resposta para isso. Não, existe um caso. Mas como assim existe um caso? A gente está falando que é impossível ter um caso que a moça é casada, considerando, né? Tudo considerando que precisaria de dar o dinheiro e ter uma relação com para ela ser considerada casada. Como vai existir o caso de traição que ela não teve relações com o marido? Porque se não teve relação, não é marido. Tudo hipoteticamente, né? Uma conclusão não é essa. Conclusão que dá para casar sem ter relação com o marido, só com ela. Mas hipoteticamente, está tudo no se fosse assim. Aí o Rabanan que estavam ouvindo, falando com a Abai, falaram, não, a gente tem um caso. Aí qual é o caso? Pode ser um caso que ela ainda vai ser betulá, que ela ainda vai ser, não vai ter tido relações, betulá, betulá é a virgindade. Então ela ainda tem, que o marido teve relações não do jeito convencional. Então a mulher ela pode ter dois jeitos, então um se chama darká, derer é comum, e outro é o lo darká, é o não comum. Então pode ser que ele casou com ela do jeito não comum. Na teoria, poderia ser que funcionaria o casamento, ele daria para ela o dinheiro, ele teria uma relação com ela, mas do jeito não comum. E aí ela continuaria sendo betulá, virgem. Então, se ela traiu ele nessa situação, esse seria o caso que a Torá deu a pena máxima, que ela ainda era betulá, ela ainda era virgem. Ok? Dá para entender? Então essa foi a ideia que Hamim deram para o Abai, que seria o caso da Torá. Então se é assim, se a gente tem um caso desse, então a prova do Rabi Yohanan é uma prova boa. Então ele falou, precisou da minha fonte, porque é a fonte de vocês. A gente poderia ter entendido errado. Fala Abai não gostou dessa prova. Male Abai, kam lo pligira Rebi Virabanan. Hamim e Rabanan, em outra situação, tiveram uma discussão nesse sentido. Se isso é considerado uma relação ou não, do jeito não comum. Fala ele, isso quando eles discutiram, ela beaher. Isso é quando uma outra pessoa, que não é o marido da moça, faz uma relação dessa forma, não comum. Aí teve uma discussão entre a gente vai entrar no caso para ver. Mas quando o marido, que tem uma relação com a esposa, até do jeito não comum, é considerada, já que ela já teve uma relação com o marido, ela não é considerada mais betulá, tipo, ela não tem esse status, ela tem status de uma moça que já teve relações com o marido. Então volta a pergunta, que não existe o caso que a pessoa ela já vai ter casado com o marido, na teoria, tudo na teoria, vai casado com o marido e não vai ter tido relações com ele, porque até isso é chamado já de relação. Só quando uma pessoa de fora faz dessa forma, que não, às vezes não vai ser considerado ter relação. A gente vai ver como. Vamos continuar. Só para a conclusão que o Abai falou. Avalbal, o marido de Ivreakol, todo mundo concorda, em Baalea, Shelokedaká, se ele tem uma relação não da forma normal, a Saúl Beulá, ele já faz ela o status de uma moça Beulá, que ela já teve relações. Maia, uma pergunta, que caso é esse? Só para a gente concluir, a gente vai ver qual é o caso. Detania, está escrito na Braita, Baalea Saranashim Beadain Betulá. Tiveram relações com a moça 10 pessoas, e ela ainda é betulá, ela ainda tem todas as 10 relações foram do jeito não normal.
Então fala Gemara, Kulam Beskilá. Então Ramim falam Kulam Beskilá. Todo mundo, todos os 10 e ela vão ter a pena máxima, a mais grave. Quer dizer que vão ser considerados que ela não teve relações ainda. É uma pessoa, quando é o caso da Torá, que é a moça que não teve relações com o marido e traiu ele. Então, todos os 10 vão ser considerados essa pena máxima. Entenderam? Rebbe discute. Rebbe Omer. Nesse caso, os 10 tiveram relação com ela. Não convencional. E o marido ainda não teve. Convencional. Ninguém teve. Mas por que o marido não teve que ser considerado uma relação de marido e mulher? Então, isso tem que entender melhor. Eu acho que a Gemara ela vai falar sobre isso um pouco na próxima página. Tá? Qual a diferença entre o marido e o... De qualquer forma, fala o Rebbe discute nesse caso das 10 pessoas. Rebbe Omer Ani, eu digo, Arishon Biskilá, o primeiro realmente Skilá é a pena máxima, mas depois ela já é considerada que teve relações, mesmo que foi do jeito não convencional, e todos os outros vão morrer, os outros 9, pena de morte do jeito mais, a pena de morte mais branda, o Henek. Tá? Porque eles já tiveram relações com uma moça que já não é Betulá, que não teve, ok? Entenderam? Vekulam Behenek. Então falou Rebbe e os outros estão Behenek. Tá, então, fala Gemara, só para concluir, que o Abai fala assim, toda essa discussão é em relação a outros, a terceiros. Mas se o marido, foi ele que fez essa relação através do jeito não convencional, todo mundo vai concordar, até mesmo o Rabaná, que isso já faz ela de ser uma moça que já teve relações. Isso já é considerado uma relação. Então a gente iria já entender que isso é a relação que a Torá já é considerada para a Torá casada. Tá? Então não deu para os alunos, eles tentaram responder e o Abai falou, não. Para marido isso aqui sim é considerado relação, não tem nenhuma diferença. Então isso aqui não é nenhuma... Tá bom? Vamos deixar aqui.